concluindo aqui a bike. Em seguida vou correr 3K da reabilitação, da corrida. E em seguida, mais no final da tarde, exercício de fortalecimento. Deu 33 agora, praticamente. Mas eu fiz uma intensidade maior, de 12. É isso aí. Vamos que vamos. Fala, moçada do 50 Plus. Mais uma sexta-feira aqui, sextou novamente, concluída a semana. Uma semana cheia, muito boa, treinei bastante. Fazia tempo que não treinava tanto. Não estou conseguindo correr, como vocês sabem, né? O treinamento de reabilitação está sendo bem aos poucos, 3 km por vez. Mas foram já 3 sessões dessa semana, já deu 9 km, sempre na esteira. Hoje aumentei um pouquinho a intensidade e estou cumprindo aí o protocolo que a Thalita está me propondo, do ponto de vista de recuperação com prudência, né? De maneira a consolidar de fato o processo de sarar essa perna. Muito legal também foi a possibilidade de contar aí com algumas referências externas, né? Eu deixo aqui com vocês um take de um podcast que a Patrícia Mendes participou. É uma triatleta aí, super vencedora do Iron 70.3, no meio Iron. E ela fala bem, dá uma consolidada naquilo que eu já tinha imaginado e tenho visto em outras referências, mas ela dá um testemunhal bem interessante do ponto de vista da estratégia de substituir a corrida, no caso dela por uma contusão séria, pela bike, em equivalência de esforço físico, né, de intensidade. E no caso dela, ela reporta aí, deu bastante certo. Vamos dar uma olhada então. Eu fiquei 3 meses sem correr, 3 meses sem conseguir pisar no chão, porque foi uma baita fratura. Eu falei, tudo que os caras fizerem na pista, eu vou fazer idêntico no rolo. Então, eu peguei e eu entrava no Strava das pessoas do clube e eu via que eles fizeram, sei lá, 10 de 1 quilômetro na pista porrada. Aí eu pegava, fazia 10 de 4 minutos no rolo, porrada. Na sequência deles, assim. Eles terminavam a pista, eu fazia isso no rolo. E não tirei nada dos treinos da bike. Então, tudo que eles faziam na pista, eu fazia na bicicleta. Então, eu fazia, 3 VO2 por semana no rolo. E beleza. E nos longos, normalmente eram 3 horas de pedal com 1 hora de corrida. Eu fazia 4 horas de pedal porrada. Porque imagina, começo, janeiro de 2022, com uma fratura, quem que ia falar que o ano ia ser tão positivo assim? E acho que talvez, só porque eu tava pedalando bem na época, porque se uma outra época que eu não tivesse tão treinada, eu ia falar, quer saber, daqui 3 meses eu volto a treinar, né? O Thiago tá assim. Você não vai ganhar, por isso que você não vai ganhar Gente, se você tá ficar com a parte fisiológica treinada, na hora de voltar a correr, aí eu fui no meu médico, a gente tá lá controlando, né, por radiografia, pra ver se o cálculo tinha formado. Não era nem ressonância, era radiografia que ele gostava de ver. Ele falou, teve um belo dia que eu mandei mensagem pra ele falou assim, Patrícia, colado, esse osso nunca mais quebra, toca pau. Isso foi dia 4 de abril. Floripa ia ser dia 24 de abril. Eu falei, tem 3 semanas pra voltar a correr, fiquei 3 meses parada. Foi subindo o volume semana a semana. Ele falou assim, você vai fazer 4 treinos. Você vai, treinar durante a semana levinho e tal. Vai fazer 4 treinos chaves. Um de 10, um de 12, um de 14 e uma transição. Aí, e vai 2 coisas. Você não pode acelerar e desacelerar, não pela fratura, mas porque, como você ficou sem correr, sua panturrilha pode instável. rasgar. Você vai ficar... Você não pode acelerar e desacelerar, uma aceleração na largada e quando você parar só. Então, não faz tiro. Faz, ritmado. Mais ritmo de prova, assim. Isso. Paulada. No feeling. E outra coisa, guarda seu Garmin e você não vai olhar no Garmin. Você vai, dar um start, guardar o Garmin, porque senão você vai ficar, maluca, né? E você lembra como que foi? Os 10? Não, quando eu terminei o primeiro 10K, eu falei, quando eu falei, vou olhar no relógio, eu não sabia se eu tava correndo 5h30, 4h30 ou 4. Porque eu falei, foi no feeling,
3 meses sem correr. Aí o primeiro 10K deu tipo 4,10. Eu falei, ué, não perdi tanto assim. Cara. Pô, bom, né? Bom pra caramba. Aí depois eu fiz o de 12 e o de 14, os 2 pra 4, sem nem olhar no relógio. Eu falei, vai dar pra dar uma divertida ali na prova de Floripa, né? Acabou que descansadinha e tal. E eu tava com uma base de pedal tão boa. Exatamente. Eu tava pedalando 4 horas toda semana forte. Tipo, na mesma vantagem que eu pedalei na prova. Uhum. O meu primeiro intervalo, tipo, fazer a primeira parada pra reabastecer de água era 2 horas e meia, que era mais tempo do que quando eu entregava minha bike no 73. Que se entregar a bike entre 2 horas e 20 e 2 horas e meia. Então, assim, e aí depois eu ainda pedalava mais 1 hora e meia. Eu falei, quando eu saí pra correr, lá em Floripa, eu tava como se eu tivesse aquecido 2 quilômetros e fosse correr uma meia maratona. Tanto que eu corri lá super bem, sendo que eu tinha ficado, tipo, 3 meses sem correr. Então, gente, fica a dica. Machucou na corrida, porque machuca mesmo. Corrida sempre machuca. Correr machuca. Faz na bike. Tipo, não deixa a parte fisiológica cair por conta de uma lesão, sabe? Porque voltar a correr... Assim, tem um corpo... preparado e tal. Não é todo mundo que vai conseguir correr igual corria antes, depois de ficar 3 meses parado. Mas, com certeza, se você mantiver a parte fisiológica ativa, na hora de voltar, vai ser muito mais fácil. 100 vezes mais fácil do que voltar a correr se eu tivesse ficado 3 meses parada. E é nessa direção que eu estou atuando também. Essa semana eu fiz 3 sessões de bike, cada uma delas de 1 hora, equivalendo a basicamente aí uns 32, 33 quilômetros rodados em cada uma delas. Na última sessão eu já fiz tive mais preocupado com relação à zona de treinamento, então eu aumentei um pouquinho a carga, de 0 a 20 lá do meu equipamento que eu uso na academia, estava usando 10, passei a usar 12, isso aumentou um pouquinho a frequência cardíaca e me colocou numa proporção maior do tempo todo no Z2, né, em termos de frequência cardíaca. Então foi bastante interessante, eu gostei. Hoje, por exemplo, eu fiz tentei um desafio um pouquinho diferente. Eu tinha que fazer os 3 quilômetros da reabilitação, da corrida na esteira. Eu fiz, mas exatamente depois de ter feito os 30 quilômetros na bike, depois de 1 hora de atuação lá na bike indoor. Funcionou bem, não foi ruim, a perna não reclamou, mais do que costuma reclamar, né? Reclama sempre um pouquinho, mas mantivemos aí dentro do limite tolerável. Foi muito legal. Treino acabado, 3:02, 5:39, 16:56. Foi bom. Saí da bike e comecei lento, aí coloquei para 5 minutos por cá. A média deu isso aí, tá ótimo. Além da bike, eu também tenho feito natação de uma maneira mais intensa. Essa semana eu introduzi 1 vez a mais. Em vez de 2 vezes na natação, eu fui 3 vezes. Ou seja, rodei aí uns 3.600 metros na natação, o que é bastante pesado, né? Cansa bastante. Mas o objetivo é esse mesmo, tentar forçar uma adaptação, né, metabólica enfim, subordinar aí o organismo a essa intensidade superior, justamente para tentar evitar ou diminuir o máximo possível a perda pelo não treinamento de corrida. É isso aí, mostrar um pouquinho para vocês aí, em seguida, além dos treinos, né, os resultados, mostrar também um pouquinho da rotina de alongamento e de fortalecimento que eu fiz com o professor na Bluefit, como parte aí das meus protocolos de recuperação, melhorar a parte de mobilidade do quadril principalmente, fortalecimento de glúteo e core, com o objetivo justamente de proteger a perna, facilitar a recuperação do posterior da coxa esquerda, que é o âmago da questão. Vamos dar uma olhadinha. Isso, pode fazer com o joelho flexionado, então, cara. Isso, boa. Aí. Assim não dói, né? Vai mesmo. Balada, né? Balada nada. Balada, puxar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Isso. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, compartilhem com seus amigos, principalmente aqueles que estejam enfrentando alguma dificuldade que exige uma superação extraordinária. Acho que o vídeo da Patrícia Mendes ajuda muito nisso. Recomendo fortemente que assistam no inteiro, vale a pena o tempo investido. Bem como sigam aqueles dois rapazes do Stema TV, esse podcast onde ele deu a entrevista. Sempre tem muito boas entrevistas lá com profissionais da maior qualidade relacionados ao esporte. É isso. Amanhã ainda tem um treinozinho básico de 3K dentro do meu processo de reabilitação. E domingo, se tudo estiver ok, eu devo dar mais uma nadadinha. É isso aí, vamos que vamos. Projeto Porto Alegre no ar. Abraços, tchau.